Lu Fang trabalhou por alguns anos como soldado secreto, mas, após se aposentar, retornou à sua cidade natal e começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Tudo o que ele queria era uma vida tranquila, longe dos perigos habituais de seu antigo trabalho. No entanto, essa paz não dura muito, pois ele conhece algumas garotas que fazem de tudo para chamar sua atenção. A história começa com o protagonista sozinho. A noite está sendo um pouco difícil para o rapaz, que trabalha como motorista de aplicativo e não conseguiu nenhuma corrida hoje. Ele começa a sentir sono e decide voltar para casa para descansar. De repente, uma garota surge na frente do seu carro e ele precisa frear bruscamente. O veículo para, e a garota salta para dentro. Fang não entende nada e pergunta o que está acontecendo. Ele reclama, dizendo que não é qualquer motorista e que ela precisa solicitar o serviço antes de entrar. A garota logo coloca uma faca em seu pescoço e ordena que ele a leve até Zhongluan. Fang quase se alivia ali mesmo e concorda em levá-la. Ele dirige em alta velocidade até o destino, cometendo várias infrações de trânsito. Nesse momento, a garota pede o celular dele. O protagonista, achando que será roubado, começa a dizer que seu telefone é de última geração, mas está todo quebrado. A garota fica furiosa por ter sido confundida com uma bandida e exige que ele entregue o celular. O rapaz obedece de imediato. A garota então liga para a polícia e se apresenta como Lun, uma estudante da escola Zing. Ela informa que sua amiga foi sequestrada e está sendo mantida em uma fábrica abandonada na cidade de Zhongluan. O motorista ouve atentamente a conversa ao lado e grita, perguntando se ela decidiu assaltá-lo apenas para chegar até Zhongluan. Ele pensou que fosse morrer, mas, no fim, ela só queria uma carona. Lun responde que agora ele já sabe sua identidade e pode passar na escola no dia seguinte para receber sua recompensa. O humor de Fang muda ao ouvir a palavra recompensa. Ele sorri e diz que está pronto para salvar belas mulheres. Alguns minutos depois, os dois finalmente chegam a Zhongluan, próximo à fábrica abandonada. Lun parece não ter suportado a velocidade do protagonista e se afasta para vomitar. Enquanto isso, Fang permanece tranquilo, esperando que ela se recupere. Após isso, eles se despedem, e Lun segue em direção à fábrica. O protagonista pensa consigo mesmo se deveria deixar uma garota sozinha naquela situação. Ele também se lembra da recompensa que ela prometeu para o dia seguinte. De repente, uma mulher loira se aproxima dele e oferece um trabalho noturno. Ela pergunta se ele não gostaria de comer algo hoje. O rapaz recusa imediatamente, dizendo que não gosta de coisas estragadas. A mulher responde que a garota que acabou de entrar parece bem jovem, então, se ele quiser algo fresco, basta voltar amanhã. A cena muda para dentro da fábrica. Lun encontra Mimi amarrada a uma cadeira e com fita adesiva na boca. Ela se aproxima rapidamente para salvar sua amiga, mas obviamente não seria tão fácil. Lun percebe que caiu em uma armadilha. A gangue de criminosos comemora ao ver que conseguiu capturar duas de uma vez. Lun assume uma postura de luta, e o líder do grupo comenta que gosta de ver mulheres lutando para sobreviver. De repente, uma faca gira no ar e crava no chão diante deles. O protagonista aparece e se apresenta como Uber, dizendo que sua passageira esqueceu esse item no carro. Lun fica preocupada e pede para que Fang vá embora, pois todos ali são perigosos. Nesse momento, o líder ordena que seus homens acabem com o motorista. Um sujeito de cabelo amarelo é o primeiro a atacar, correndo com um taco em direção a Fang, que desaparece diante de seus olhos. O criminoso olha para os lados sem entender onde o motorista se escondeu. De repente, uma voz vinda do alto pergunta se ele perdeu alguma coisa. O gangster olha para cima e vê o protagonista em cima de um container. Ele ataca com o taco, mas Fang salta rapidamente, já antecipando o golpe. Os criminosos começam a comentar sobre sua velocidade. O protagonista sobe em outro container e diz que está um pouco enferrujado, pois mal correu e já sente vontade de descansar. O líder, visivelmente furioso, aponta o dedo e exige saber quem ele é e por que está interferindo em seus negócios. Fang responde calmamente que já disse ser um motorista e que apenas veio devolver o item de sua passageira. Ele pisca para Lun, dizendo para não esquecer de dar 5 estrelas. As garotas olham para ele sem entender como alguém pode brincar em um momento como aquele. O líder, cansado das provocações do motorista, ordena que todos ataquem ao mesmo tempo, para que tenham vantagem e eliminem qualquer chance de vitória para o rapaz. O protagonista corre até o primeiro que está à sua frente e o acerta na cabeça com um golpe direto no nariz, nocauteando-o instantaneamente. Os outros membros da gangue hesitam ao ver a situação, mas Fang passa por eles e os derruba um por um em uma velocidade absurda, tão rápida que nem sua silhueta pode ser acompanhada. No minuto seguinte, todos os homens estão caídos no chão, restando apenas o líder ainda de pé. Lun observa Fang com olhos brilhantes, impressionada com suas habilidades. Enquanto isso, o líder percebe que não tem como enfrentá-lo e começa a reconsiderar seus próximos movimentos. Para sua segunda estratégia, ele saca uma pistola e toma Lu como refém. A garota, de olhos arregalados, ouve o homem dizer que não há como o protagonista ser mais rápido do que suas balas. Fang responde que só acredita no que vê com os próprios olhos. O líder se sente ofendido por não ser respeitado, mesmo empunhando uma arma, e, em um acesso de fúria, aponta para Fang e começa a atirar. Lu fecha os olhos de medo. Nosso rapaz simplesmente lança a faca em direção à mão do homem, que é atingido e cai no chão gritando de dor.
Fang encontra outro objeto e o chuta na direção do líder. Lu começa a enxergar o protagonista como um grande cavaleiro que salvou a donzela em perigo, mas sua fantasia se desfaz assim que olha diretamente para ele. Nesse momento, a polícia invade o local e começa a prender toda a gangue criminosa. Os pais de Mimi também chegam, desesperados. As garotas choram de alívio, dizendo que agora está tudo bem. Nosso rapaz, no entanto, é algemado e levado para conversar com o chefe da investigação. Os policiais restantes comentam sobre como esse garoto sempre está envolvido em grandes problemas, já que precisará falar diretamente com o capitão. A cena muda para o protagonista e o xerife. Surpreendentemente, o xerife se refere a Fang como chefe. E diz que está feliz em vê-lo novamente. Em seguida, pergunta o que o rapaz está fazendo ali. Fang responde que só saiu para se exercitar, logo depois, elogia o trabalho da polícia. Ele então começa a tirar as algemas sem o menor esforço. O capitão agradece pelos elogios e acrescenta que tudo isso foi graças ao chefe, que o ensinou muito bem. O protagonista responde que não quer ser chamado de chefe, pois agora é apenas um motorista. Após essa breve conversa, os dois se despedem. Mais tarde, naquela noite, Fang retorna ao seu quarto de hotel. Ele acaba de tomar banho e seca o cabelo com uma toalha. O protagonista olha para um porta-retratos com a foto de alguém e diz que essa pessoa não precisa se preocupar, pois ele já se matriculou como estudante na escola Zing. Ele garante que não quebrará sua promessa. No dia seguinte, na escola Zing, um professor apresenta Fang ao restante dos alunos. Enquanto as garotas suspiram pela beleza do protagonista, os rapazes se enchem de raiva e inveja. Mimi e Lu logo reconhecem o motorista que a salvou na noite anterior. Nesse momento, dois delinquentes sentados próximos comentam que é preciso humilhar esse novato, pois ele está se achando demais. Um deles sugere aumentar a taxa de proteção. Ele logo tem uma ideia e pede que seu amigo observe. No instante seguinte, o sujeito estende o pé para fazer o protagonista tropeçar e cair. No entanto, Fang é extremamente atento, ao notar o truque, pisa com força no pé do delinquente. O rapaz, chamado Léo Xinu, grita de dor enquanto segura seu precioso pé. O professor ouve o barulho e pergunta o que aconteceu. Shen responde que não foi nada. O protagonista continua caminhando e escolhe uma mesa perto de um rapaz chamado De Tang. O estudante o aconselha a não mexer com aquele valentão. O protagonista pergunta o motivo, e Derek explica que Shun faz parte do Sky Club, um grupo de delinquentes que cobra taxas de proteção dos alunos para não agredi-los. Os olhos de Fang brilham ao ouvir a palavra taxa. Se tem uma coisa que esse rapaz ama, é dinheiro. Ele pensa, animado, que esse clube deve ter muito dinheiro. Um pouco mais tarde, a aula termina e todos se preparam para o intervalo. Fang prefere ficar na sala lendo seu livro, enquanto seu amigo aproveita para tirar um cochilo. De repente, o mesmo sujeito de antes, que teve o pé machucado pelo protagonista, reaparece. Léo Xinu chuta uma mesa próxima, pela expressão em seu rosto, já dá para perceber sua má intenção. Ele chama o protagonista de novato e diz que o garoto parece não conhecer as regras do lugar. Seu amigo ao lado comenta que todos precisam pagar uma taxa de proteção de $22.000, caso contrário, não terão dias tranquilos. Os outros alunos cochicham entre si, comentando que a cobrança já começou para o novato. Nesse momento, Derek entra na conversa e diz que a taxa oficial do Sky Club é de $11.000, então eles não podem simplesmente dobrar o valor. Shen Quan passa o braço em volta do pescoço de Derek e de maneira ameaçadora, pergunta o que ele sabe sobre sua gangue. O delinquente então reclama que o protagonista pisou em seu pé e agora deve pagar por isso. Nesse momento, outra figura entra em cena. Mimi exige que Shen Quan pare de ameaçar os outros. O sujeito pergunta desde quando a princesa da família Jing começou a defender os outros, comentando que ela nunca se importou com os negócios da gangue antes. Os outros alunos começam a murmurar entre si, dizendo que não esperavam ver Gen Mai Mai defendendo o novato. Finalmente, o protagonista decide abrir a boca. Ele começa a dizer ao grupo de delinquentes que o verdadeiro poder vem do conhecimento e que eles só entenderão isso quando estudarem com afinco, para que seus pais não sintam vergonha deles em casa. Shen Quan começa a rir descontroladamente. Seu amigo, impaciente, decide encerrar o assunto de outra maneira e diz que, já que o protagonista não quer pagar, eles resolverão tudo na base do soco. Naquele momento, os dois avançam contra Fang com os punhos cerrados, mas o protagonista simplesmente fecha o livro e o usa como arma, acertando ambos no rosto. Depois de fazê-lo, ele diz que já havia avisado antes que o conhecimento é poder. Os delinquentes caem no chão e ficam assustados. Fang afirma que desperdiçaram sua energia, então são eles que deveriam pagar. Ele continua dizendo que sabe que, mais tarde, os dois rastejarão até seus superiores para reclamar do que aconteceu ali. De repente, ele se aproxima dos rapazes com uma expressão assustadora e ordena que transmitam um recado ao superior do Sky Club. Hoje, após a aula, devem entregar todas as taxas de proteção a ele, sem faltar uma única moeda. Os delinquentes tremem de medo e concordam em passar a mensagem. O restante dos alunos observa a cena de boca aberta, afinal, o protagonista estava prestes a cobrar uma taxa do próprio clube. Derek, acompanhando a conversa, pensa consigo mesmo que isso não pode acabar bem. Enquanto isso, as garotas ficam admiradas com a bravura do protagonista. Nesse momento, uma professora chega e vê dois alunos ajoelhados.
Ela pergunta o que está acontecendo. Os delinquentes, temerosos, apenas dizem que não é nada demais. Fang mantém uma expressão impassível. A professora decide se apresentar ao novo aluno, dizendo que é a professora de inglês e que seu nome é Junho Ling Ming. Logo depois, a aula começa. O protagonista começa a sentir sono e se entedia com a matéria. A professora Junho se prepara para fazer uma pergunta aos alunos. Ao ouvirem isso, todos tremem de medo e rezam internamente para não serem escolhidos. Junho observa a sala e percebe o protagonista dormindo, o que a deixa furiosa. Os alunos cochicham entre si, dizendo que o novato é muito ousado, pois todos sabem o quanto a professora se irrita facilmente. Na última aula, ela mandou um aluno para casa chorando. O delinquente que brigou com Fang antes comemora, certo de que o rapaz será punido. A professora caminha em direção a Fang, que tira uma soneca confortável. Ela tenta acertá-lo com o livro, mas, instintivamente, o corpo do garoto se move sozinho, desviando do golpe. Isso faz com que a irritação da professora aumente ainda mais. Determinada, ela tenta acertá-lo novamente, mas, por algum motivo, o corpo do protagonista continua desviando de todos os golpes. Até os outros alunos ficam impressionados. Perdendo a paciência, Junho desiste do livro e tenta chutar o aluno, mas acaba acertando o joelho na cadeira. Ela grita de dor, e o protagonista desperta, perguntando inocentemente o que aconteceu, como se não soubesse de nada. Junho decide envergonhá-lo e começa a repreendê-lo em inglês, reclamando especialmente do fato de ele estar dormindo na aula. Ela acredita que o protagonista não sabe falar outro idioma, mas Fang, surpreendentemente, responde em inglês fluente. Ele pede desculpas por ter dormido e explica que estava muito cansado. Junho responde que isso não justifica dormir na aula e que ele terá que sair se continuar assim. No entanto, a professora se confunde ao falar uma palavra, mudando completamente o sentido da frase. O protagonista, com um olhar inocente, pergunta se ela está mandando ele ir para a casa da viúva. A professora começa a perder a paciência, e os dois entram em uma discussão em inglês. No entanto, ela logo é derrotada, pois o protagonista tem um sotaque perfeito e uma argumentação impecável. Os alunos percebem a situação e se perguntam como foi possível Junho perder essa discussão. Para eles, era algo totalmente inédito. A professora, envergonhada com a derrota, decide deixar passar dessa vez. Essa cena faz com que os alunos fiquem ainda mais encantados por Fang. Algumas alunas, animadas, até comentam que gostariam de ter um filho com ele. Enquanto isso, os rapazes ficam cada vez mais irritados por verem o novato atraindo tanta atenção. Fang pensa consigo mesmo que seu inglês perfeito é resultado dos anos de experiência que teve trabalhando no exterior. Um estudante reclama para a professora, dizendo que o protagonista deveria ser expulso, mas, ironicamente, quem acaba sendo expulso é ele. Um pouco depois, os alunos são liberados para ir para casa. Sons de passos agressivos são ouvidos do lado de fora. Derek pede para Fang ir embora logo, pois provavelmente a gangue virá atrás dele, e eles estarão em menor número. O protagonista responde que não precisa se preocupar. De repente, Derek é agarrado pela gola da blusa. Um homem careca se aproxima e pergunta se Fang é o novato que pretende extorquir o Sky Club. O protagonista imediatamente começa a rir alto e pergunta se aquele homem careca é o líder do clube. Isso é um pouco diferente do que Fang imaginava. Além disso, ele ainda chama o líder de anão. O líder, Heng, dá um sorriso assustador enquanto diz que o protagonista está acabado. Fang assume que terá que lutar contra todos eles, mas pede que Derek seja solto, pois não tem nada a ver com isso. Heng recusa, e um dos membros afirma que Derek foi responsável pela humilhação que passaram mais cedo. O chefe então ordena que todos os seus homens ataquem. Fang, rapidamente, agarra o líder pelo pescoço e começa a apertar. Todo o grupo para imediatamente. O homem começa a ficar roxo, sem ar, e implora para ser solto. O protagonista, em tom de brincadeira, diz que não conseguiu entender direito e pede que ele repita. Os membros observam a cena e decidem não se aproximar demais. Em troca da libertação do líder, eles soltam Derek, mas o protagonista aproveita a situação e pede ao amigo que devolva todos os golpes que já recebeu de Heng. Derek se lembra de todas as humilhações que sofreu nas mãos do Sky Club. Naquele momento, Fang segura o líder enquanto Derek começa a espancá-lo. Os membros do clube ficam horrorizados ao ver seu chefe sendo surrado. Minutos depois, Derek finalmente termina, deixando Heng com o rosto completamente deformado. Ele agradece ao protagonista pela oportunidade e diz que, a partir de hoje, irá segui-lo. Fang solta Heng no chão e aponta para os membros do clube, dizendo que foi Derek quem bateu no líder, então, se quiserem vingança, já sabem a quem procurar. Derek fica surpreso com as palavras do protagonista, mas Fang logo diz que é apenas uma brincadeira. Em seguida, ele se aproxima do líder e pergunta onde está o dinheiro dos estudantes que eles roubaram. Ele exige que entreguem tudo, ou jogará Heng pela janela. Apavorado, o líder grita e ordena que seus homens entreguem todo o dinheiro. O protagonista recebe a quantia e pede a Derek que a devolva aos alunos que pagaram a taxa. Heng, ainda caído, pergunta se agora pode ser liberado, já que devolveu o dinheiro. Fang responde que não e começa a arrastá-lo até a janela. O líder grita desesperado, implorando para ser solto, mas, no instante seguinte, o protagonista simplesmente o joga para fora.
Todos ao redor ficam apavorados e começam a gritar que há um aluno assassino na escola. Os estudantes correm, temendo serem os próximos. Derek se aproxima e pergunta por que ele fez isso. Fang responde calmamente que Heng ainda está vivo. Seu colega olha pela janela e vê que o líder caiu em uma lata de lixo, completamente sujo, mas vivo. Fang sorri de forma assustadora, e Derek, em choque, diz que ele é um demônio. Depois disso, o protagonista sai do prédio da escola e segue para casa. No caminho, no entanto, ele encontra alguns guardas à sua procura. Os homens pedem que o garoto entre no carro, e ele obedece. Dentro do veículo, um cavalheiro pergunta se Fang o conhece. O protagonista responde animado que ele é Jig, um empresário muito famoso e pai de Mimi, um homem que provavelmente o recompensará por ter salvo sua filha no dia anterior. Fang acrescenta que não é tão ganancioso e que ficará satisfeito com apenas alguns milhões. Jig, com uma expressão séria, pergunta por que Fang está perseguindo sua filha. O rapaz questiona se o homem está insinuando que ele é o sequestrador. Jing afirma que o protagonista era apenas um motorista quando salvou sua filha, mas, no dia seguinte, já estava matriculado na mesma escola e agora estuda na mesma turma que Mimi. Fang, brincando, diz que realmente parece suspeito, mas pode ser apenas o destino querendo que ele se case com Mimi, tornando Jig seu sogro e garantindo sua riqueza pelo resto da vida. O empresário se irrita com a insolência do rapaz. Fang responde que realmente não tem nada a ver com o ataque. Jing estava prestes a dizer algo quando, de repente, o protagonista o empurra para fora do carro. Os guardas olham para trás, tentando entender o que aconteceu. No instante seguinte, um caminhão bate no carro e causa uma explosão. Felizmente, todos conseguem escapar antes que o fogo se alastre. Ninguém se machuca gravemente. Os guardas correm até seu chefe, perguntando se ele está bem, e Jig confirma. O protagonista se aproxima e afirma que não havia ninguém dentro do caminhão. Então, ele pergunta se Jig ainda acha que ele pode estar por trás do sequestro de Mimi. O empresário reflete por um momento e percebe que seria impossível Fang estar envolvido, pois ele decidiu ir para a escola de última hora, o que tornaria impossível para ele planejar um ataque como esse. Assim, conclui que a mesma pessoa responsável pelo sequestro de Mimi também está por trás desse atentado. Jing se pergunta quem poderia ser o mandante. O protagonista se afasta e sugere que Jing investigue a situação. O empresário grita para seus guardas, ordenando que enviem alguém para proteger sua filha. Enquanto isso, Jing decide ir ao hospital, pois acha que quebrou uma costela. A cena muda para mais tarde naquela noite. Fang, com fome, decide comer em uma das barracas de rua. O dono recebe educadamente e pergunta o que deseja pedir. O protagonista pede um prato de macarrão com ovo. Pouco depois, a comida chega. Enquanto come, ele reflete que o dinheiro que ganha como motorista de aplicativo não é suficiente. Ele mal consegue pagar as mensalidades da escola e quase não tem dinheiro para se alimentar. Além disso, ainda precisa economizar para pagar um quarto de hotel. A vida não está nada fácil para ele. De repente, ele ouve um barulho. O homem na mesa ao lado joga o prato de comida no chão. O dono da barraca pergunta o que aconteceu, e o cliente responde que havia uma barata no prato. A mulher, surpresa, afirma que isso é impossível. O homem se irrita e pergunta se ela está chamando de mentiroso. Um outro sujeito, vestindo uma blusa roxa, diz que, para evitar chamar a polícia, ela deve pagar pelo menos $20.000. O homem de blusa branca, por sua vez, afirma que pode reduzir o valor para $10.000, mas, em troca, a mulher deve passar a noite com ele. A comerciante entra em desespero e diz que chamará a polícia. Os gangsters começam a destruir todo o local, jogando mesas e cadeiras no chão. Um deles pergunta se a dona do estabelecimento está ameaçando os membros da gangue Black Fox. Os clientes começam a fugir assim que ouvem o nome do grupo, pois todos sabem que essa gangue tem uma péssima reputação e causa terror por onde passa, sem demonstrar a menor compaixão pelos pequenos comerciantes. O gangster de blusa branca afirma que não há como a dona provar que ele não comeu a barata, então é melhor que ela pague a quantia exigida se não quiser ser processada. Nesse momento, o protagonista entra na conversa e propõe uma solução simples para o problema, que o homem vomite e expulse a suposta barata. O tirano, obviamente, não gosta da sugestão e ameaça o protagonista, perguntando se ele não tem mais vontade de viver e dizendo que não deveria se meter em seus assuntos. Fang, com uma expressão assustadora, responde que só está dando uma sugestão. Se ele vomitar, a verdade aparecerá. O gangster, envergonhado, rebate dizendo que não pode vomitar. Fang, então, decide ajudar o pobre homem. Em um piscar de olhos, ele se move em alta velocidade e acerta um soco preciso no estômago do criminoso. No momento seguinte, o homem vomita tudo que comeu naquele dia. Como era de se esperar, nenhuma barata aparece, deixando claro que ele estava mentindo. Fang decide humilhar ainda mais o sujeito e começa a esfregar seu rosto naquela sujeira. As pessoas ao redor comentam sobre a coragem do protagonista. O segundo delinquente, furioso, tenta atacá-lo com uma cadeira, mas Fang chuta uma garrafa em sua direção. O homem escorrega, cai de cara no chão e seus próprios companheiros vomitam ao ver a cena. O protagonista então sobe na cabeça dos dois, para que eles se arrependam de seus erros. Os espectadores começam a murmurar entre si, dizendo que esse cara é louco por mexer com a gangue Black Fox. Os gangsters finalmente são libertados e fogem do local.
A dona do estabelecimento se aproxima, agradecendo ao protagonista por salvá-la. Fang responde que não foi nada. Como forma de agradecimento, a mulher devolve seu dinheiro e diz que ele não precisa pagar pela refeição de hoje. O protagonista fica muito feliz, pois estava tentando gastar o mínimo possível. Agora, seu próximo objetivo é encontrar um quarto de hotel barato. Ele se aproxima de um poste e vê um anúncio de aluguel. A dona do estabelecimento pergunta se ele está precisando de um lugar para ficar, e o protagonista confirma. Ela sorri e diz que isso é uma grande coincidência, pois aquele é o seu anúncio. Por sorte, um inquilino acabou de deixar o apartamento. Assim, ela pode alugar um quarto para ele. Fang fica animado e os dois seguem para o local. Minutos depois, o protagonista entra no apartamento e percebe que é extremamente espaçoso. A dona explica que a residência era alugada para 2 garotas, mas uma delas já saiu. Fang compreende e pergunta qual será o valor do aluguel. A mulher responde que quem normalmente cuida do aluguel é seu marido, mas ele está viajando, então o protagonista pode conversar sobre os valores com ele mais tarde. Depois disso, ela se apresenta como Lan e se despede, dizendo que o deixará descansar. Fang agradece e decide tomar um banho. A cena muda para o estacionamento do prédio onde o protagonista está hospedado. Uma mulher vestida com um elegante vestido azul sai do carro, resmungando sobre o cheiro de cigarro impregnado em suas roupas. Ela decide tomar um banho assim que chegar em casa. No instante seguinte, ela entra no apartamento e segue diretamente para o banheiro. Assim que abre a porta, tem uma grande surpresa. Vê o protagonista tomando banho completamente nu, exatamente como veio ao mundo. Os dois se assustam. A senhorita Junho fecha a porta imediatamente e pergunta o que ele está fazendo ali. Pouco depois, a professora liga para a proprietária. A mulher explica que achava que o apartamento estava vazio e promete ir até lá para resolver o problema antes de desligar a ligação. O protagonista pede desculpas e diz que a senhorita Lan não fez isso de propósito. Ele decide sair, já que a professora alugou o apartamento primeiro. No entanto, Junho pede que ele espere. De repente, o protagonista começa a abraçar as pernas dela, implorando para ficar. Ele diz que não tem para onde ir. A professora Junho fica assustada e pede que ele a solte. A mulher, envergonhada, diz que ele precisa fazer algo se quiser continuar morando ali. Então, explica qual é a condição. O protagonista, surpreso, pergunta se realmente terá que participar da competição nacional de oratória em inglês. A professora confirma e acrescenta que ele não só terá que participar, como também precisará vencer. A competição será realizada dentro de um mês. Fang, brincando, comenta que achava que teria que massageá-la o dia todo. Junho se irrita e lembra que ninguém pode saber sobre essa convivência. Se alguém descobrir que um aluno está morando com sua professora, pode ser muito perigoso para ambos. O protagonista concorda e pergunta o que dirão à proprietária. Pouco depois, Lan chega ao apartamento. O protagonista e a professora fingem estar se abraçando. Eles decidem mentir, dizendo que são primos. Lan começa a rir e comenta que estava preocupada, achando que tinha alugado a casa para 2 pessoas desconhecidas, mas agora está feliz por saber que são da mesma família. Caso contrário, nem saberia o que dizer. Com tudo resolvido, a proprietária os convida para jantar em sua casa algum dia. Junho recusa totalmente a oferta, mas o protagonista confirma que irão. A professora não gosta nada do fato de ele tomar essa decisão sozinho, mas, como já sabemos, o protagonista nunca recusa comida grátis. Depois disso, a dona da casa se despede, deixando-os sozinhos. Fang vai para seu quarto descansar. A cena muda para uma mansão luxuosa, onde Heng pede ajuda ao irmão e diz que foi espancado na escola. Seu irmão, surpreso, questiona se entendeu direito. Heng foi jogado em uma lata de lixo por um novato e um garoto medroso chamado Derek? Heng confirma. No dia seguinte, na escola, Mimi e Lu conversam sobre Fang. Lu provoca sua amiga, dizendo que ela está apaixonada. Mimi, irritada, responde que não é nada disso, que só quer convidá-lo para sua festa de aniversário. Lu então a convence a entregar o convite. Criando coragem, Mimi se aproxima do protagonista, muito envergonhada, faz o convite. Fang sorri e responde que, com certeza, irá ao seu aniversário. A garota fica aliviada por não ter sido rejeitada e também menciona que seu pai faz questão da presença dele. Os alunos começam a cochichar entre si. Afinal, a garota mais cobiçada da escola estava convidando o novato para sua festa de aniversário. Alguém comenta que está com inveja desse garoto, pois ele chegou há pouco tempo e já atraiu a atenção da garota mais bonita da escola. De repente, um dos delinquentes que foi espancado no dia anterior se aproxima do protagonista, sorrindo. Ele avisa que o diretor está chamando Fang para sua sala, onde Derek já está esperando. O protagonista chega ao escritório do diretor e percebe que seu nome também é Heng. Assim que entra, vê Derek posando no canto da sala. O diretor pede que Fang pare de brincar e preste atenção em sua punição. Ele informa que tanto Fang quanto Derek devem escrever um relatório de autocrítica com 5.000 palavras, onde devem se desculpar com seu colega Heng. Esse será o castigo deles. O protagonista pergunta ao diretor qual a relação dele com Heng, já que ambos têm o mesmo sobrenome. O diretor, irritado, pergunta o que ele está tentando insinuar. Ele acrescenta que Fang deveria estar preso se não fosse pelo tio Jing.
Afinal, o protagonista tentou assassinar um estudante e deveria agradecer que sua punição foi apenas essa. Fang pensa em Jing e percebe que o homem de fato aliviou sua situação. Agora, todos acreditam que ele é seu tio. De qualquer forma, ele deveria agradecê-lo por essa ajuda mais tarde. Depois disso, Fang chama seu amigo para voltar à sala de aula. Enquanto saem, o diretor se irrita, achando falta de respeito os dois simplesmente lhe virarem as costas. Derek comenta que Fang estava certo, o diretor realmente é tio de Heng. O protagonista percebe que seu amigo tem um rancor especial contra esse sobrenome e pergunta se ele tem problemas com essa família. Derek admite que sim, mas acrescenta que são muito poderosos, então não há nada que ele possa fazer. Fang então pergunta quem é mais poderoso, a família Heng ou a família Jig. Derek responde que, obviamente, a família Jig tem mais influência. O protagonista sorri satisfeito ao ouvir isso. O amigo pergunta se Lord Jig é realmente seu tio. Enquanto os dois conversam, são observados pelos membros do Sky Club. Os delinquentes resmungam entre si sobre o fato de o protagonista e seu amigo não terem recebido nenhuma punição. No fim da tarde, as aulas terminam e os alunos começam a sair. Derek convida Fang para ir até sua casa, dizendo que cozinha muito bem. O protagonista, que nunca recusa comida grátis, aceita imediatamente. No entanto, antes que possam sair, os dois são parados por um grupo de gangsters. Heng apresenta Ma Jian, o braço direito de seu irmão, que está ali para acabar com eles. Derek rende os dentes ao ver Heng e Jian juntos. O protagonista percebe a reação de seu amigo e pergunta se ele conhece aquele sujeito. Derek responde que conhece a família inteira. Ele explica que o pai de Heng, chamado Hong, foi o responsável pela morte de sua mãe e também ordenou que quebrassem a perna de seu pai. Além disso, Heng tem um irmão chamado Tão, que comanda uma gangue fora da escola conhecida como Black Fox, um grupo que causa muitos problemas. O homem que está com eles, chamado Shen, é o braço direito de Tão e provavelmente veio por causa do que fizeram com Heng. O protagonista agradece pelo resumo. Heng começa a rir e afirma que os pais de Derek mereceram o que aconteceu com eles. Derek se enfurece ao ver aquele idiota falando de sua família dessa maneira. Fang sente a dor nas palavras de seu amigo ao relembrar sua história, então decide que acabará com aqueles caras ali mesmo. Heng continua zombando, dizendo que, hoje, Jian quebrará a perna de Derek, desejando-lhe boa sorte, pois ele passará o resto da vida em uma cadeira de rodas. O protagonista agarra Heng pelo pescoço mais uma vez e pede que ele repita o que acabou de dizer. As pessoas ao redor observam a cena e comentam que Heng está indefeso como um cachorro. Os membros do Sky Club tentam ajudar seu chefe. Um deles corre para acertar o protagonista com um taco de beisebol, mas Fang se defende usando o corpo de Heng como escudo. O agressor acaba atingindo um membro do próprio time. Fang então aproveita e usa Heng para derrubar o atacante. Jian se aproxima ao ver a situação e corre em direção ao protagonista, que ainda segura Heng. O homem tenta desferir um soco, e Derek grita, preocupado. No entanto, Fang já havia previsto esse ataque e rapidamente se defende, acertando um golpe direto nas partes íntimas do inimigo. Shen cai no chão, gritando de dor após ser atingido em seu ponto fraco. As pessoas ao redor começam a ver Fang como um verdadeiro demônio. Ele ri e comenta que aqueles 2 ovos precisarão ser substituídos. Shen continua no chão, gemendo de dor. O protagonista então zomba, dizendo que a gangue Black Fox deveria se chamar Gatinhos Negros, já que todos são fracassados. Shen se levanta, furioso, com uma faca na mão e promete enviá-lo para o inferno. O protagonista não perde tempo e bate a cabeça de Heng contra a de Jian. O impacto é violento, e Fang aproveita para tomar a faca do inimigo. Em seguida, ele faz alguns movimentos rápidos com as mãos. Jian, acreditando que seria ferido, fecha os olhos, esperando o pior. Quando percebe que não sentiu nenhuma dor, abre os olhos e vê que suas roupas foram cortadas. O homem fica envergonhado ao notar que todos podem ver sua cueca estampada com corações. O protagonista então lança uma faca entre suas pernas e o adverte, dizendo que não quer ver nenhum membro da gangue Black Fox em sua frente novamente. Caso contrário, não hesitará em destruí-los. A gangue entra em pânico e começa a correr para salvar suas vidas, arrastando Heng junto. Derek olha para Fang, impressionado, e diz que ele foi incrível, mas agora está preocupado, pois ofendeu tanto a família Heng quanto a gangue Black Fox. Fang responde que não há motivo para temer, pois também tem uma pessoa poderosa protegendo suas costas. Depois disso, ele abraça Derek e comenta que está com fome. Algumas horas depois, os amigos chegam ao bairro de Derek. O protagonista percebe que o lugar parece abandonado e que o cheiro de álcool no ar é muito forte. Ao entrarem na casa, Derek vai até seu pai, que está dormindo no sofá. Ele cobre o homem com um cobertor e comenta que, apesar de beber todos os dias, seu pai sempre mantém a casa organizada. A atenção de Fang se volta para um porta-retratos próximo, onde há uma foto de vários soldados. Ele percebe que o pai de Derek já esteve no exército e então pede ao amigo que explique melhor o rancor que sente pela família Heng. Derek leva Fang para fora e aponta para um canteiro de obras. Ele explica que, há alguns anos, moravam ali, mas foram expulsos pelo proprietário. Um dia, houve um grande conflito e muitas pessoas foram eliminadas. O protagonista pergunta se a mãe de Derek foi uma das vítimas. O garoto confirma com lágrimas nos olhos.
Naquela mesma noite, seu pai também foi espancado, e uma de suas pernas foi fraturada. Todos os moradores viram o que aconteceu, mas foram silenciados com dinheiro. Fang pergunta se a família Heng foi responsável por isso. Derek confirma, dizendo que Hong e seu filho mais velho foram os responsáveis pelo ataque. Naquele momento, uma voz chama pelos garotos. Derek percebe que seu pai acordou. Fang o cumprimenta e diz que gostaria de beber uma cerveja com ele. Em seguida, pede a Derek que vá buscar a bebida. O amigo concorda imediatamente e sai. Fang então se vira para o Sr. Tang e diz que veio ali por um motivo. De repente, o protagonista tira o casaco e desafia o homem para uma luta. Tang coloca a mão no rosto, rindo, e pergunta se ele está brincando. Ele comenta que já não tem 100% da mobilidade em uma das pernas, então não pode lutar, mas, assim que Derek voltar, poderão beber algo juntos. Depois disso, Tang se deita e decide descansar. Fang então o chama de ex-membro do 17º Esquadrão da Faca Afiada. No momento seguinte, pergunta onde está sua dignidade como ex-militar. Tang fica surpreso ao ver sua identidade revelada. Ele aceita a luta. Algum tempo depois, Derek retorna e vê o estado dos dois. Por algum motivo, parecem felizes. Ele nota que seu pai não ria assim há muito tempo. Tang comenta que Fang também esteve no exército e que os dois têm muito em comum. O homem pede ao filho que prepare algo para todos comerem juntos. Em seguida, se volta para o protagonista e comenta que, nos dias de hoje, os militares são muito melhores do que antes. Fang discorda, dizendo que não é bem assim. O homem então pergunta se ele também pertenceu ao Esquadrão da Faca Afiada. O protagonista responde que não, que era da equipe mestre. O homem fica chocado com essa revelação. Ele se lembra de que o Esquadrão da Faca Afiada recruta apenas os melhores dos melhores. Cada membro é capaz de enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. Mas Fang fez parte da equipe mestre, que reúne os melhores especialistas de diferentes áreas. O protagonista minimiza, dizendo que só esteve lá por alguns meses. Tang acha isso inacreditável. Ele quase não conseguiu entrar para o Esquadrão da Faca Afiada, mas Fang fez parte da equipe mestre por vários meses. Isso significa que ele é excepcional. O garoto prefere não se gabar. A verdade é que Fang esteve em esquadrões ainda mais avançados, mas preferiu dizer que fazia parte da equipe mestre para não assustar o velho. Naquele momento, ele muda de assunto e comenta que Derek lhe contou sobre o problema que tiveram com a família Heng. Fang afirma que Tang não deveria ser um covarde, pois aquelas pessoas precisam ser punidas. Tang, triste, responde que falhou com seu filho e sua esposa. Ele tentou de todas as formas prejudicar a família Heng, mas nunca conseguiu nada. É isso que acontece quando se enfrenta alguém mais poderoso. O protagonista diz que também tem problemas com essa família, então eles podem se unir para derrotá-los. Tang, surpreso, pergunta se Fang realmente tem um plano para destruir essas pessoas. O garoto responde que sim, mas que a força sozinha não basta. Primeiro, precisam encontrar provas concretas para que eles não possam escapar. O protagonista continua explicando seu plano e diz que deixará essa missão para Tang. Ele deve reunir as evidências, e depois disso, Fang começará a caça. Tang concorda em investigar, pois há muitas coisas sobre essa família e encontrar provas não será difícil. O homem até comenta que Fang é muito diferente e que confia nele. Derek escuta toda a conversa escondido atrás de uma parede. Mais tarde, já à noite, Fang espera pelo ônibus quando, de repente, um carro se aproxima. O protagonista reconhece o Sr. Jing e pergunta por que ele está o perseguindo. Fang percebe que o velho sempre aparece atrás dele. Jing pede que entre no carro. O garoto suspira e brinca, dizendo que os dois têm se encontrado muito nos últimos dias. Em seguida, pergunta se Jing não tem medo de que as pessoas pensem que ele tem um filho ilegítimo. O homem responde que, dessa vez, veio para agradecê-lo por salvar sua filha e pedir um favor. Ele quer que Fang seja o guarda-costas de Mimi. O protagonista responde que é apenas um estudante do ensino médio e que não tem tempo para passar o dia todo com a garota. Jing explica que só precisa dele no dia do aniversário de Mimi. O empresário revela que descobriu quem está por trás do sequestro e quer se livrar dessas pessoas, mas precisa agir com muito cuidado. Ele também conta que Mimi odeia quando ele contrata um guarda-costas. Por isso, decidiu pedir ajuda a Fang, pois ele é o único que pode fazer isso sem levantar suspeitas. Afinal, foi a própria Mimi quem o convidou. Nesse momento, Jing retira um envelope de seu terno e avisa que Fang não trabalhará de graça. Os olhos do protagonista brilham de felicidade. Dinheiro era tudo o que ele precisava. O garoto rapidamente muda de tom e aceita ser o guarda-costas de Mimi. Ele recebe $110.000 para proteger a garota por um único dia. Era impossível recusar uma oferta dessas. O empresário agradece, e sem cerimônia, o expulsa do carro. Fang acha isso um pouco desumano, mas segura o envelope com toda a alegria de seu coração. Apenas $10.000 já seriam suficientes para cobrir suas despesas por alguns meses. Mais tarde, o protagonista retorna para casa e vê a senhorita Júnior vestindo uma roupa diferente. Ele comenta que não sabia que a professora fazia cosplay. Irritada, ela o chama de idiota e explica que aquela roupa faz parte da cultura chinesa. O protagonista nota que há 2 xícaras de chá e decide beber uma delas. Júnior reclama que é falta de educação beber sem pedir permissão.
mas Fang argumenta que há 2 xícaras e que ela não beberia as 2 sozinha, o que significa que preparou uma especialmente para ele. A mulher fica envergonhada ao perceber que ele estava certo. Fang sente o aroma do chá e diz que é de primeira qualidade. Ele toma um gole e comenta que a temperatura está errada. Em seguida, pergunta se ela estava apenas fingindo saber preparar chá. Júnior se irrita e diz que ele não precisa mais beber. Triste, admite que gosta de chá, mas não sabe como prepará-lo, então estava tentando aprender sozinha. O protagonista se desculpa por ter sido um pouco rude e diz que não é preciso talento para fazer chá, apenas amor. Para provar seu ponto, ele decide preparar um chá para ela. Fang rapidamente organiza os utensílios e explica que o ideal é colocar bons sentimentos no preparo. Ele finaliza tudo em poucos segundos e pede que ela experimente. Júnior arregala os olhos ao ver a velocidade com que ele preparou o chá e elogia seu talento. O protagonista responde que não se trata de talento. O ideal é fazer chá com calma, mas parece que Júnior está inquieta. Ela precisa relaxar. A professora se assusta com a forma como Fang consegue ler seus pensamentos. Ela confessa que há algo a incomodando, mas que não quer falar sobre isso com o aluno. O protagonista responde que também não quer ouvir sobre os problemas dos outros e começa a sair, desejando-lhe boa noite. Júnior chama de volta e diz que precisa de um favor. A mulher se levanta e pergunta se ele pode ser seu namorado amanhã à noite. A cena muda para o protagonista correndo no meio da noite. Ele se cansa e decide parar por um momento. Nesse instante, se lembra da conversa que teve com a professora. Fang respondeu que não poderia ser seu namorado, pois seria um pouco inapropriado fazer isso com uma estudante. A mulher pediu para ele não entender errado, que amanhã ela terá que ver um homem que não quer. A cena retorna ao momento atual, Fang respira fundo e diz que isso é muito clichê. De repente, ele ouve um grito. Uma mulher começa a pedir ajuda, dizendo que seu filho está sendo sequestrado. Um dos bandidos bate nela enquanto o outro corre com o bebê. Fang vai em direção ao som, corre a uma velocidade absurda e pula sobre um rio. Um homem que estava por perto comenta que acabou de ver um cara pular 10 metros. O velho olha assustado. Enquanto isso, os sequestradores começam a fugir para o carro. De repente, o protagonista chega e vê um dos bandidos. Ele rapidamente derruba o homem careca com um soco. O outro sequestrador segura uma faca perto do bebê e pergunta quem ele é. Fang o olha com uma expressão mortal. O motorista ordena ao companheiro que entre no carro imediatamente. Nesse momento, o protagonista se aproxima do motorista e bate no carro com toda a sua força. O homem sofre o impacto e tosse um líquido vermelho. Os sequestradores são duramente espancados. O último que resta é o que roubou o bebê. Ele se ajoelha, pedindo para não ser batido. Algum tempo depois, aqueles 2 homens conversam com a mãe do bebê. Ela diz que seu filho foi sequestrado, mas depois um homem apareceu e bateu nos sequestradores. Em seguida, ele veio e devolveu seu bebê. O homem pergunta ao velho o que ele acha disso. O velho, chamado Júnior, responde que só pode ser ele. Ele acha que aquele garoto é o único capaz de fazer tanto dano. No dia seguinte, Derek pergunta a Fang o que ele disse ao pai dele. O garoto, feliz, comenta que o pai parou de beber e está fazendo exercícios. O protagonista responde que seu amigo deveria agradecê-lo pagando o jantar. Derek ri e concorda. O professor chama a atenção dos dois, pois estão interrompendo a aula. O protagonista pisca para ele, fazendo a professora corar. Fang pergunta ao amigo se ele acha que a professora tem muitos pretendentes. Derek pergunta se ele está gostando da professora, e o garoto confessa que Fang vai ter que esperar na fila se quiser ter alguma chance. O protagonista observa a professora, pensando que ela está apenas usando ele, mas decide tirar algum proveito da situação. À noite, o protagonista recebe um presente da professora. Ela comprou um terno para ele usar hoje. 10 minutos depois, Fang está pronto. Ele comenta que foi uma boa ideia a professora vê-lo sem roupas, já que ela conseguiu comprar um terno perfeitamente do seu tamanho. A mulher, envergonhada, pede para ele se calar. Júnior pensa que ele é muito bonito, mas não consegue admitir. Ela pede para Fang lembrar do plano. Ele se apresentará como um homem de negócios graduado em Harvard. O protagonista responde que já entendeu e se senta para esperar ela se trocar. Algumas horas depois, a mulher retorna, arrumada. Fang esperou tanto que até adormeceu no sofá. Ele acorda e observa a beleza que tem à sua frente. Júnior se desculpa pelo atraso, dizendo que demorou muito para fazer a maquiagem. Em seguida, os dois descem para o estacionamento. O protagonista decide chamar um táxi, mas a mulher diz que não é necessário. Ela diz que Fang agora é um homem de negócios bem-sucedido, com um salário anual de $1 milhão, então não há como chegarem lá de táxi. Nesse momento, ela o leva até um carro esportivo vermelho e pergunta se ele sabe dirigir. Fang, muito feliz, responde que a levará aonde quiser. Eles se acomodam no carro e o protagonista pergunta à senhora Júnior se ele deve fingir surpresa. Ela o lembra de que não deve chamá-la de senhorita Júnior, já que agora eles têm um relacionamento. Fang pergunta como deve chamá-la, e ela pede para chamá-la de Ming. O protagonista concorda e pisa fundo no acelerador. Ele pergunta a Ming quem eles vão conhecer. A professora responde que é o noivo, que seus pais lhe arranjaram. É apenas um playboy rico. Fang comenta que vai abandoná-la se esse homem rico oferecer $10 milhões. Ela responde que, se ele fizer isso, o corpo dele nem será encontrado.
O protagonista ri e continua dirigindo. Um pouco depois, chegam ao destino. Fang observa um luxuoso barco à sua frente e comenta com a professora que, realmente, esse noivo é rico. Ming responde que, na verdade, o barco é alugado. Eles se dirigem para o barco quando dois homens aparecem. Os caras parecem desesperados com o atraso de Ming. Um deles diz que a garota demorou demais e que o noivo a está esperando no terceiro andar. Nesse momento, eles percebem o protagonista e perguntam quem ele é. Ming responde que é seu namorado, o que deixa os homens completamente confusos. A professora continua seu caminho. O protagonista diz que já sabe que o noivo de Ming é da família Sidu, que é muito influente na capital. Agora, ele definitivamente vai irritá-los. Ming se surpreende por Fang saber da família do noivo. De repente, ouvem uma voz. O noivo, com um buquê de flores, corre na direção de Ming. A garota agradece, mas diz que não gosta de flores. Sidu então joga o buquê fora e diz que vai comprar algo muito maior. O homem questiona por que Ming deixou a capital e veio se esconder em um lugar tão pequeno. Ele diz que demorou muito para encontrá-la. Fang acha bem óbvio que ela não queria ser encontrada. A garota pensa por um momento e responde de forma educada que gosta desse lugar. Sidu diz que preparou um jantar especial para ela, mas a garota recusa. O protagonista entra na conversa e diz que ela não deveria recusar algo assim. Ming responde que tudo bem. Sidu finalmente percebe o garoto e pergunta por que ele está segurando a mão dela. O homem começa a gritar com os seguranças, dizendo que há um suspeito no navio. Ming diz para ele não tratar o seu namorado assim. Sidu não lida bem com a situação, aponta para Fang e pergunta quem ele pensa que é para sair com sua noiva. O protagonista aperta o dedo do homem e diz que é melhor ele retirar o que disse, caso contrário, vai deixar o irmão de Ming sem corpo. O homem fica aterrorizado e pergunta como Fang sabe que ele tem um irmão. O protagonista responde que o vendedor perto do seu prédio lhe contou. Sidu pergunta quem é esse vendedor. Fang responde que não importa e diz que ele deve pedir desculpas. O homem rapidamente obedece, mas fica tenso com o dedo de Fang ainda apertado. O protagonista brinca dizendo que Sidu deve obedecê-lo, pois ele é seu pai. O homem fica totalmente confuso com isso. De repente, alguém se aproxima e diz que Sidu deveria mostrar mais respeito, já que nem estaria vivo se não fosse por seu irmão. Ming reconhece o homem e corre na direção dele, chamando de avô. O protagonista olha, sem expressão, para esse velho. Coincidentemente, esse velho é o mesmo que apareceu no dia do sequestro procurando o protagonista. Parece que eles se conhecem há algum tempo. O Sr. Junho diz que veio ver sua neta, mas fica surpreso ao encontrar Fang também. Ming se aproxima do avô e pergunta se eles já se conhecem. Junho responde que ele e Fang são mais do que conhecidos. O homem diz ao garoto que o procurou por 2 anos, desde que se separaram na falésia do Céu Quebrado. O protagonista olha com raiva e pergunta por que ele o está procurando, já que deveriam estar procurando a alma errada sob o penhasco. O Sr. Junho responde que não há alma lá. Sua equipe procurou dezenas de vezes e não conseguiram encontrar o corpo. Ming ouve essa conversa e fica totalmente confusa. O protagonista decide ir embora e pede desculpas a Ming por isso. Ela tenta pedir para ele ficar, mas de repente, o Sr. Junho grita que, após sua partida, o pessoal da seita Shenhuan perdeu a fé e a integridade, e todos os homens de alto escalão renunciaram aos seus cargos. Fang sabia a intenção do velho quando ele disse isso e respondeu que, de qualquer forma, todos continuariam suas vidas sem ele. Além disso, ele agora tinha um novo objetivo e era apenas um estudante do ensino médio. Nesse momento, um dos seguranças se coloca no caminho de Fang e pede para ele ouvir o Sr. Junho. O protagonista responde que não está a fim de lutar hoje. O homem se sente ofendido pela maneira como o protagonista parece estar se achando superior, então decide repetir o que disse antes e coloca a mão no ombro de Fang. Mas Fang perde a paciência e o ataca, batendo o cotovelo em seu estômago. O cara acaba caindo com toda a sua força na parede. Ming pede para eles pararem. O segurança se levanta e tenta acertar Fang, mas o garoto apenas passa por debaixo de seu braço. O segurança desiste, pois não consegue lutar contra alguém como ele e pede desculpas ao Sr. Junho por isso. O velho responde que ele não tem motivo para se desculpar. Fang é número 1 em todas as classificações de lutas, seu apelido era Rei Demônio. Um pouco depois, Fang vai para uma festa que estava acontecendo no navio. Ele se lembra de algo que aconteceu anos atrás, quando salvou uma garota de um incêndio. Além do incêndio, eles foram perseguidos por uma grande quantidade de cães selvagens. Os dois correram tentando escapar e chegaram à beira do penhasco. Não havia mais saída. A garota então soltou a mão de Fang e pulou. O protagonista nunca entendeu por que ela fez isso, mas se sentiu culpado por não tê-la salvo. De volta ao momento atual, o garoto estava muito irritado por encontrar esse velho e ter que lembrar um dos momentos mais difíceis de sua vida. Enquanto pensava, de repente, uma garota esbarrou nele, derrubando toda a bebida em sua calça. Ela começou a pedir desculpas, dizendo que foi um acidente. O protagonista ainda estava meio irritado, mas depois melhorou sua expressão e respondeu que estava tudo bem. A garota agia de forma estranha, como se estivesse sendo perseguida. Ela olhou para trás e então começou a se esconder exatamente embaixo da mesa onde o protagonista estava bebendo. Fang ficou meio sem jeito, pois esse ângulo não era muito favorável. Ele até perguntou se ela não queria pelo menos trocar um número.
A garota tentou rapidamente explicar que estava sendo perseguida. De repente, um homem com um curativo no olho gritou para seus seguranças que a garota havia fugido. Ele disse que todos pagariam caro se essa garota não fosse encontrada. Os homens estavam procurando há muito tempo e não conseguiram encontrá-la, então desistiram e foram procurar em outro lugar. O protagonista avisou a garota que ela conseguiu passar despercebida e já poderia sair do esconderijo. Ele pediu que ela fosse embora, pois seu amigo quase acordaria. A mulher saiu e começou a pedir desculpas pelo incidente. Fang respondeu que não havia problema e que era melhor ela se apressar para fugir. A garota obedeceu. O protagonista pensou sobre o que aconteceu e até imaginou por um segundo que havia conhecido o amor de sua vida, mas ela estava apenas se escondendo. De repente, ele ouve alguns gritos. Os bandidos dizem que encontraram a garota. Nesse momento, podemos ver que ela tinha algumas escoriações no rosto. Ela tentou fugir, mas não conseguiu, havia muitos subordinados daquele cara procurando por ela. O homem com um olho só diz para onde devem levá-la. A garota passa pelo protagonista e pede para ele chamar a polícia, mas Fang preferiu não se envolver por enquanto e fingiu que nem a conhecia. Um dos bandidos se aproximou dele e sussurrou em seu ouvido que seria melhor fingir que não viu nada, caso contrário, ele não deveria culpar a gangue Black Fox pelo que aconteceria. O nome dessa gangue parecia ter ofendido Fang, que de repente se transformou em outra pessoa e começou a bater no bandido. A verdade é que o protagonista estava cansado de ver essa gangue causando problemas e machucando as pessoas por toda parte. O ataque surpreendeu o homem com um olho só e os outros membros, até mesmo as garotas, pararam para assistir a cena. O líder pergunta ao protagonista se ele sabe onde está e se sabe quem é o dono daquele bar. Um dos clientes começa a sussurrar que aquele era o famoso dragão de um olho. O amigo ao lado pergunta quem é ele, e o cara diz que ele deve ser novo por lá e começa a explicar. Na gangue Black Fox, há 4 líderes chamados Tubarão Branco, Urso Negro, Tigre Louco e Dragão de um Olho. Todos são homens impiedosos, capazes de eliminar qualquer um. Nesse momento, o dragão de um olho diz que não pode ficar parado enquanto clientes criam problemas em seu estabelecimento, então ele decidiu perguntar o nome de Fang. O protagonista responde que seu nome é Delegado Gato Preto e ordena que todos levantem as mãos. O bandido começa a pensar que Fang estava muito bêbado, então seria melhor deixá-lo ir, mas o dragão de um olho diz apenas que eles têm uma reputação. Se deixarem o garoto ir assim, perderão o respeito. Ele então sugere que o protagonista o siga. Fang responde que não vai a lugar nenhum, na verdade, ele queria pegar aquela garota e ir para um quarto de hotel com ela. O homem com um olho tentou explicar que essa mulher havia acabado de filmar a negociação confidencial deles. Se ela não devolvesse o vídeo, não poderia ser liberado. De repente, Fang começa a revirar seus bolsos e diz que lembra que a garota lhe entregou algo assim. Ao ouvir isso, os bandidos começam a se aproximar e lhe dizem para não se mexer. Um olhar de Fang é suficiente para fazer os homens temerem. Eles não conseguem dar mais um passo. O protagonista pega uma bebida enquanto fala sobre como a gangue Black Fox é uma perdedora que só tem coragem de lidar com mulheres. Mesmo com o nome de gangue dominante, eles não conseguem esconder o fato de que são fracos. As pessoas presentes não podiam acreditar que um simples garoto começou a ofender a gangue Black Fox. Um dos bandidos se sentiu ofendido e começou a gritar que o garoto deveria ser espancado. Fang, um pouco bêbado, desafiou o homem a tentar. Logo percebeu que o álcool havia acabado e pediu mais. O dragão de um olho então começou a pensar que Fang nunca ousaria irritá-lo se não estivesse bêbado, mas já que ele mexeu com a gangue, era melhor quebrar algo dele. Caso contrário, as pessoas zombariam de sua liderança. Então, ele sugeriu um desafio. O homem disse que era famoso por seu jogo de dardos, e o protagonista poderia ir embora com a garota se conseguisse desviar de pelo menos um dos dardos. Alguns comentam que essa era a técnica secreta do dragão de um olho. Dizem os rumores que ele poderia eliminar o inimigo com um único dardo antes mesmo de a pessoa perceber. Nesse momento, a garota gritou que o protagonista não tinha nada a ver com isso, ela prometia entregar o vídeo se deixassem o garoto ir embora, afinal, ele não passava de um cliente bêbado. O protagonista entrou na conversa dizendo que estava pronto para o desafio. O dragão de um olho estava pronto para começar e ordenou que seu inimigo se preparasse. Todos ficaram em silêncio, ansiosos para ver o que aconteceria. Enquanto isso, Fang começou a cantar uma canção infantil e a cambalear para os lados. O dragão de um olho pensou que esse garoto deveria estar grato por ter a oportunidade de ver suas habilidades. O homem se lembra de que, para obter essa habilidade, ele teve que perder a visão de um dos olhos. Agora, seu dardo é mais rápido que as balas e ninguém pode desviar. O protagonista continua bebendo, e nesse momento, o homem balança o dardo com toda a força, depois faz um arremesso com mais 3 dardos, que ele espera que sejam letais. Ele usou uma técnica secreta chamada 3 lançamentos mortais. A garota viu o velho atacando de maneira traiçoeira. O dragão de um olho pensou que já havia vencido. Mesmo que Fang pudesse desviar do primeiro dardo, os outros o atingiriam. Surpreendentemente, Fang se defendeu com o copo em que estava bebendo. Após essa defesa incrível, ele olhou os 4 dardos dentro do copo. Os inimigos ficaram chocados, e a garota ficou feliz por seu salvador estar ileso, mesmo depois de tantos dardos. O protagonista diz que venceu e que agora eles poderiam sair daquele clube. Ele estava pronto para passar a noite com ela. A garota concorda.
De repente, o dragão de um olho ordena que todos fiquem no lugar. O homem diz que Fang mostrou ser muito forte, já que conseguiu pegar todos os 4 dardos. Ele pode ir, mas a garota teria que entregar a gravação. A garota mostra a língua e diz que vai expor todos os casos sujos que viu. Ela ainda diz que tem Fang para protegê-la e não tem mais medo de ninguém. O protagonista percebe que eles não conseguiriam sair de lá sem causar grandes danos. Ele rapidamente pensa em uma maneira de derrotar o líder. Nesse momento, o garoto lança um dardo que atinge o único bom olho do inimigo. O dragão, agora sem olhos, começa a gritar de dor. Ele já não conseguia ver e ordena aos seus aliados que destruam esse cara. O protagonista e a garota estão cercados. Ela diz que é melhor ele fugir, pois os inimigos são muitos, mas Fang responde que ele estava esperando por esse momento a noite inteira. Agora era a hora do show. O protagonista corre em direção aos homens armados, derruba o primeiro e começa a usar os oponentes para se atacarem entre si. Os caras são atacados de todas as formas, e os outros olham para os corpos caídos no chão. De repente, o protagonista salta em direção a eles. O dragão de um olho começa a perguntar se o garoto já foi derrotado, mas o único homem ainda intacto responde que, na verdade, Fang derrotou seus 30 aliados. O dragão de um olho não tem para onde correr e então admite a derrota, dizendo ao protagonista que ele não deveria ficar tão feliz, pois, afinal, ele só derrotou o mais fraco dos 4 líderes. Os outros 3 virão e colocarão um fim nele. Fang responde que não gosta de ser ameaçado, mas, como está cansado hoje, vai embora. Ele agradece pela informação. A garota corre atrás do protagonista antes de ele sair. Fang diz seu nome só para que não o confundam quando ele for atrás dele. O dragão de um olho pede a seu aliado que informe ao chefe que a garota fugiu com o vídeo. Após algum tempo, os dois finalmente estão do lado de fora do navio. Fang questiona por que a garota continua o seguindo, já que ela está segura. A garota diz que quer se apresentar. Seu nome é Jig Shu e ela é jornalista. O protagonista responde que não é de se admirar, ela deve ter gravado a gangue Black Fox fazendo alguns negócios sujos. Jig responde que sim, ela tem evidências e vai expô-las. O protagonista acaba com a alegria dela, dizendo que ela não conseguirá destruir a gangue. Vai ser difícil derrotar uma organização rica e bem conectada com algumas evidências. Fang continua dizendo que ela é melhor desistir do trabalho e sair da cidade, ou então terá que contar com a sorte. Depois disso, o garoto vai embora no carro. Jig fica irritada por o protagonista ter saído sem deixar nenhum número de contato. A cena muda para o dragão de um olho. O chefe diz que é decepcionante, e o homem ao seu lado reconhece seus erros. O homem ao lado dele é Tão, irmão de Heng, mas na gangue é conhecido como Tigre. Ele diz que isso é ruim para a gangue Black Fox. O chefe usa uma máscara para não revelar seu rosto e pergunta se há alguma explicação. O dragão de um olho responde que o garoto foi muito melhor do que ele. Ele parecia aqueles mestres de Kung Fu. O tigre diz que isso não é desculpa, agora ele está sem ambos os olhos. De repente, outra figura entra na cena. O chefe reconhece o homem como Tubarão Branco. O homem revela algumas informações. A mulher se chama Jing e é jornalista, enquanto Luon é um estudante do ensino médio. Recentemente, ele tem causado problemas para a gangue. O tigre diz que não é de se admirar que Jin tenha sido derrotado por ele. O cara se vira para o chefe e pede alguns homens para lidar com isso. O grande Tubarão Branco entra na conversa dizendo que tudo começou por causa do irmão do tigre, que provocou Fang primeiro e depois foi espancado de tal forma que se aliviou nas calças. Ele acrescenta que Heng usou o nome da gangue Black Fox para ameaçá-lo, e é por isso que Fang está atrás deles. O tigre fica irritado e pergunta se o cara quer levar uma surra. O grande Tubarão Branco responde que ele pode subir. O chefe pede para os caras pararem de lutar e deixa a situação para o tigre resolver, já que foi o irmão dele quem começou tudo. A cena muda para o protagonista chegando no estacionamento do prédio. Ele entra no apartamento e vê Mig deitada. A garota ainda está com a roupa de festa. Fang tira o casaco com a intenção de cobrir Mig, pois ele estava sendo muito gentil, mas a garota acorda e a visão que ela tem é diferente. Ela começa a pensar que o protagonista estava tentando fazer coisas adultas. A garota começa a gritar, dizendo que ele é um sem-vergonha. Minutos depois, vemos uma grande marca no rosto do protagonista. Ele pergunta seriamente para a professora por que ela fez isso. Mig diz que foi culpa dele, pois a assustou. Fang responde que vai colocar um pouco de gelo e descansar antes de sair. Ele avisa que deixou o carro lá embaixo. A professora o interrompe e coloca uma toalha molhada sobre a marca. Ela pede para ele não entender errado, porque está fazendo isso apenas porque se sente culpada. Além disso, a garota pede desculpas pelo que aconteceu hoje. Ela não sabia que seu avô estaria na festa ou que eles se conheciam. Mig também diz que o avô dela lhe disse que o protagonista era uma espécie de rei que impressionou o mundo. Ela pergunta se isso é verdade. Fang questiona se ela daria uma surra tão forte em um rei. A garota, envergonhada, responde que não foi porque ela quis. Ela pergunta o que ele veio fazer ali, se ele é tão conhecido na capital. O protagonista responde que ele realmente é uma lenda, podendo até ser chamado de super-homem. A professora diz que ele está falando sério. Fang responde que é apenas um estudante do ensino médio, mas ela não acredita. O protagonista então diz a ela para acreditar em seu avô. Mig fica pensativa. No dia seguinte, Fang corre em direção à casa de Mimi.
No meio do caminho, ele encontra uma padaria e decide comprar algo. Depois, continua correndo e chega em frente a uma mansão enorme. Um mordomo aparece e diz que o mestre Zheng lhe permitiu entrar livremente pela casa. O protagonista pergunta onde está o Sr. Fong, e o mordomo responde que ele saiu. O homem pensa consigo mesmo que é bom para esse garoto não tentar fazer nenhuma piada, especialmente tentando entrar no quarto de Miss Mimi. De repente, um cara entra na cena, e o mordomo reconhece como Bea Ning, um dos pretendentes de Mimi. O mordomo acredita que a chegada de Bea fará Fang sair. Nesse momento, o cara diz que chegou cedo para entregar o presente de Mimi. Ele olha para Fang e pergunta se ele é colega da Miss. O homem gordo diz que o protagonista parece pobre e pergunta que presente ele pretende dar. Fang é humilhado gratuitamente. De repente, Mimi aparece e chama o protagonista. Ele a cumprimenta e a chama de Miss. A garota fica envergonhada e diz que ele não precisa chamá-la assim. O homem gordo tenta chamar a atenção da garota a qualquer custo e diz que trouxe o presente dela. Ele mostra um piano luxuoso. O protagonista também mostra o que trouxe, um pão. Ning se pergunta se o cara realmente teve coragem de trazer comida de rua. Ele tem certeza de que a garota vai odiar, mas surpreendentemente, Mimi pega o presente do protagonista e pula de felicidade. Ning e o mordomo não esperavam essa reação. Algum tempo depois, Mimi volta para seu quarto. Ela diz para si mesma que normalmente não gosta de comer comida de rua, mas aceitou porque era dele, e no final, realmente gostou do pão. Enquanto isso, na sala de estar da mansão, o homem gordo se apresenta como Bea Ning e pergunta se Fang o conhece. O protagonista responde que sim, seu avô é Bea Jai e ele é neto dele. Ning o corrige, dizendo que seu avô se chama Bea Yuan, e sente que Fang está tentando pressioná-lo, zombando do nome de seu avô. O mordomo entra na conversa e diz que é normal que ele não conheça o Sr. Bea Yuan. Ele é um dos 8 elites da cidade, todos muito capazes, e apenas pessoas de famílias bem estabelecidas conhecem seu poder. O homem continua dizendo que Ning é um neto talentoso, conhecido por seu talento musical, especialmente ao tocar piano. As pessoas até o chamam de o homem do piano. Ning se gaba dos elogios. O protagonista diz que homem do piano não parece um título muito elegante. O mordomo concorda, dizendo que acha que o título homem da música é mais bonito. De repente, uma garota aparece perguntando o que estão fazendo. O mordomo a reconhece como Bu. Ele diz que Mimi não a via há 10 anos. O homem começa a subir as escadas dizendo que a senhorita está lá em cima e ficará encantada ao saber que Bu está aqui. O homem gordo parece desconfortável e diz que não sabia que Mimi tinha uma amiga moleca. De repente, Bu balança o pé em direção ao rosto do cara. Ela para poucos centímetros de distância e pergunta se o homem gordo está em apuros. O protagonista percebe que ela é muito rápida. A garota olha para Fang e o chama de cara pálido. Ele logo responde que não há problema. Nesse momento, Mimi desce as escadas e cumprimenta sua amiga. Ela diz que Bubu era sua melhor amiga na escola, mas ela foi para o exterior, e já se passaram 10 anos desde que se viram. Ela ainda diz que sua amiga estava muito mais feminina do que costumava ser. Bubu responde que as coisas mudaram desde que aprendeu a lutar no exterior. Ela até soube que sua amiga foi sequestrada recentemente, então decidiu ser sua guarda-costas hoje, no aniversário dela. Mimi está muito feliz com isso. Seu pai não a deixa mais sair de casa desde o incidente, mas agora, com Bu, as coisas podem mudar. Ela então decidiu ir ao shopping e convidou o protagonista para ir com elas. Bubu lembra que ele está de moto e não tem lugar para mais uma pessoa. Fang responde que tudo bem, elas podem ir à frente, e ele vai atrás com o homem gordo. Ning não gosta da maneira como o protagonista fala com ele. Fang pergunta se o cara não quer ir fazer compras com Mimi. Ele responde que, claro que quer. Minutos depois, as meninas saem da mansão em direção ao shopping. Fang entra no carro e pede para Ning sempre ficar atrás das meninas. O homem irritado pergunta se o protagonista está tentando transformá-lo em seu motorista. Um pouco depois, no shopping, as pessoas comentam sobre o grupo. Alguns dizem que a garota de cabelo rosa é muito bonita, enquanto outros comentam que o homem gordo é muito feio. Bubu comenta que sua amiga sempre foi o centro das atenções. Mimi agradece o elogio e sugere ir para a próxima loja. Bubu concorda. Fang e Ning estão atrás. O homem gordo reclama por ser o único a carregar as sacolas. O protagonista abraça Ning e diz que carregar as sacolas para Mimi é muito mais útil do que presenteá-la com um piano. O homem fica chocado com essa informação. Fang continua dizendo que Mimi é uma pessoa elegante e rica desde jovem, então, se ela quisesse, poderia comprar o piano. O que a impressionará é a sua companhia, especialmente se ele se oferecer para carregar as sacolas para ela. Ning acaba caindo nas mentiras de Fang. De repente, Mimi para e sua amiga pergunta o que aconteceu. Ela responde que está com fome. Bubu responde que ela também está e elas decidem ir ao restaurante mais próximo. Todos se sentam para comer, e Mimi diz que fazia muito tempo que não se divertia assim. Bubu diz que ela é tão doce quanto sorvete. A garota diz à amiga que está começando a pensar que isso é uma paquera. Ela responde brincando que é melhor do que esses homens fedidos. Ning pergunta, com a boca toda suja, quem ela está chamando de fedido. O protagonista tenta acalmar o garoto, dizendo que ele não deve ficar bravo. Ele sussurra que Bubu só quer ofuscar os outros agradando Mimi.
Fan confessa que não se importaria de perder para ela, mas Ning não pode admitir a derrota. Agora é a hora crítica para ele agir e pagar essa refeição. Ning diz para não subestimarem seu potencial. Pagar por uma refeição não é sincero o suficiente. Ele decide comprar o restaurante inteiro para ela. Mimi agradece, mas diz que não gosta muito de comer carne. O cara fica emocionado só por a garota falar com ele. Nesse momento, um garçom passa perto da mesa e puxa uma faca de sua bandeja. Bubu percebe a ação e rapidamente joga uma faca em direção à cabeça do homem. O protagonista é ainda mais rápido e interfere no ataque usando seu garfo. A faca e o garfo acabam no teto, e o homem sai ileso. Nesse momento, o garçom se aproxima da mesa ao lado e pede desculpas por não ter trazido os utensílios antes. O cliente reclama, dizendo que achou que teria que comer com as mãos. Bubu pergunta como Fan conseguiu bloquear sua ação tão rápido. O garoto responde apenas que ela deveria pensar antes de agir, caso contrário, alguém poderia acabar se machucando com suas ações impulsivas. Bubu pergunta quem ele é, e Fang responde que é um estudante da mesma turma que Mimi, mas a garota responde seriamente que ele não é um estudante. Mimi entra na conversa e diz que ele foi o protagonista que a salvou daquele sequestro. Bubu fica surpresa, e Fang diz que ele também será o guarda-costas de Mimi. Hoje, a garota está feliz com tantas pessoas que gosta protegendo-a. Um pouco depois, o grupo continua se divertindo. Eles também vão a um parque e participam de várias atrações. Mimi acaba sentindo vontade de ir ao banheiro, e sua amiga a acompanha. Bubu entra no banheiro e começa a receber várias mensagens. Alguém a repreende, dizendo que ela quase expôs sua verdadeira identidade e revelou o plano. Bubu se desculpa e responde que achava que ele era um assassino tentando roubar seu objetivo. A pessoa responde que ela deve se apressar, pois há uma grande quantia de dinheiro envolvida e muitos caçadores de recompensas também querem participar. Bubu entende isso, mas diz que há um lutador muito forte perto de Mimi o tempo todo. A pessoa responde que vai encontrar uma maneira de enviar alguém para ajudá-la, mas lembra que o alvo deve ser eliminado hoje, caso contrário, não receberão o dinheiro. Bubu desliga a chamada e joga o celular no lixo. Agora ela se sente pronta para finalmente colocar seu plano em ação, mas assim que sai, se depara com o protagonista. Algumas garotas começam a gritar que há um sem-vergonha no banheiro.